não jogou nada. O Flamengo foi amassado no segundo tempo. O Flamengo ficou longe de ser aquele Flamengo que todo mundo imaginava que... Muita gente imaginou que o Flamengo ia triturar o Flamengo ontem no Maracanã. Agora, eu tento analisar também os méritos do campeão. Quais foram os méritos? O Flamengo jogou, realmente foi empurrado para o seu campo no segundo tempo, jogou abaixo do que pode, mas tem os méritos de ter um time e um elenco que, mesmo quando não faz uma partida espetacular, ele é eficiente e consegue o seu objetivo. Isso aconteceu contra o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil, principalmente no primeiro jogo, quando o São Paulo foi melhor e o Flamengo ganhou de 3-1. Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Mais um trecho aqui, mais um react aqui que eu tô trazendo pra vocês, né? Agora com o título da Copa do Brasil, é isso aí, nação! Mengão campeão agora, só falta o da Libertadores agora. Então vambora reagir o que os comentaristas estão falando sobre o Flamengo. Tenho certeza que vão estar elogiando, falando que o Flamengo não fez uma boa partida, mas mesmo assim tem um time bom, que ganhou o título, então é isso aí. Vambora, nação, vai deixando aquele like aí. Deixa o like, se inscreve no canal, né, para ajudar o canal aqui, para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais, né, ao canal ESPN Brasil. Vou deixar o link do canal da ESPN Brasil aqui na descrição do vídeo, né, como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Vambora e somos tetra, é tetra! Vambora, nação, tamo junto. O Flamengo ontem no Maracanã. Agora, eu tento analisar também os méritos do campeão. Quais foram os méritos? O Flamengo jogou, realmente foi empurrado para o seu campo no segundo tempo, jogou abaixo do que pode, mas tem os méritos de ter um time e um elenco que, mesmo quando não faz uma partida espetacular, ele é eficiente e consegue o seu objetivo. Isso aconteceu contra o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil, principalmente no primeiro jogo, quando o São Paulo foi melhor e o Flamengo ganhou de 3-1. Ontem, se a gente pensar individualmente, por exemplo, um jogo espetacular do Everton Ribeiro, um jogo espetacular do Davi Luiz. Aliás, eu acho que a dupla de zaga, o Davi Luiz e o Léo Pereira jogaram muito, mas o Davi Luiz jogou demais. O Flamengo que ficou só se defendendo, de repente a gente, ou muita gente esperava hoje, olha a partida espetacular que fizeram Arrascaeta, Gabigol, Pedro. Sim. Não foi espetacular. Mas no primeiro tempo, no primeiro tempo não, no gol do Flamengo, o Everton Ribeiro, o Pedro foram o Everton Ribeiro, o Pedro que nós sempre esperamos. E o Arrascaeta também. A participação do Arrascaeta também e até do Felipe Luiz. E, em resumo, não foi aquele Flamengo avassalador que muita gente imaginava, mas foi um Flamengo eficiente, que tem os seus méritos e foi campeão merecidamente. Agora, tem que ver, e a gente vai falar muito disso, o que o torcedor do Flamengo pode se preocupar, porque tem uma decisão daqui a 10 dias. E ele correu muito risco de perder esse título ontem. Apesar desse merecimento, de tudo que eu estou dizendo, não correu? Correu. Correu, mas eu vejo que tem uma coisa que a gente precisa analisar isoladamente, que é a ausência do João Gomes. O Dorival falou sobre isso na coletiva. A ausência do João Gomes expôs várias fragilidades do Flamengo. E aí, a primeira delas já apareceu no primeiro tempo. A dificuldade que o Flamengo teve de encaixar a marcação na saída de bola do Corinthians. Porque o João Gomes, quando joga, é muito comum ele avançar para marcar o primeiro volante. Ele fazia isso pegando o Fausto Vera ou o Duqueiroz, quem saísse com muita força, com muito vigor, e o Flamengo não conseguiu fazer. E no primeiro tempo, o Corinthians já encontrava espaço para jogar no meio-campo. A saída do Corinthians era geralmente por dentro e a bola passava, porque não tinha esse jogador ajudando ali os atacantes a dar o primeiro combate. No segundo tempo, fica ainda mais exposto pelo vigor físico que tem o João Gomes. João Gomes, diferente do Vidal, é um cara que geralmente mantém a sua intensidade o tempo inteiro. No primeiro, no segundo tempo, joga da mesma forma. Que o Vidal fisicamente, depois o Dorival falou na coletiva, sentiu não estava, tornozelo inchado, disse que foi até meio que para o sacrifício para o jogo. Pois é, então, além disso, teve um Vidal jogando baleado. E no segundo tempo, fazendo sacrifício para continuar em campo. Então, a saída do João Gomes pesa muito nessa análise. O Flamengo, no segundo tempo, trocou só 140 passes. É muito pouco para a média desse time, que chega... Tem jogo que o Flamengo troca 600, quase 700 passes. A gente viu isso que você está falando, a gente viu nos números na tela ali da posse de bola do Corinthians no segundo tempo, né? Então, eu vejo que não dá para levar essa análise do que foi o jogo ontem, da imposição no Corinthians, sobretudo no meio de campo, para a final,
porque na final, provavelmente, certamente, o Flamengo terá a volta do João Gomes, que tem sido um jogador-chave. Talvez a gente até menospreze a importância que o João Gomes tem atualmente nesse Flamengo, porque tem um encaixe com o Thiago Maia, um entrosamento para subir essa pressão na hora certa, para dar um encaixe perfeito, tem a capacidade de fechar mais espaços e tem até mesmo a qualidade com a bola. O João Gomes, quando o Flamengo passa do meio-campo, ele tem sido muito importante para ajudar a arrastar a marcação. E quando o Flamengo perde, é o primeiro cara que já faz a recomposição. Mesmo sem João Gomes, que você está destacando muito bem, você não acha que o Flamengo poderia ter saído mais do seu campo de defesa? Deveria Mesmo com o ter desfalque do João Gomes, ele não ficou muito recuado o segundo tempo inteiro? Deveria ter saído, ele correu muito risco, né? A questão é que o Vidal não tem o vai e vem que o João Gomes tem. A gente já falava sobre isso ontem, né? Isso aí. E no segundo tempo também o Corinthians mexe. Bota o Adson, dá mais trabalho. Né? A gente vai falar sobre essa questão do Adson e do Piton, já adianto que eu não acho que ele errou, não. Eu acho que ele tentou e não deu certo e faz parte das atribuições de um técnico. Agora, realmente... Não errou, professor. Tentou e não deu certo. Não, mas a tentativa faz... Eu prefiro uma tentativa legítima. Do que um técnico que fica ali. Tentou surpreender o adversário. Não é uma posição que o Corinthians tem um nome que você diga, não, tinha que jogar tal cara. Não é. Ali ele tentou o Adson no primeiro jogo, Mosquito não faz um zoom há muito tempo. Entrou o Ramiro no segundo tempo do jogo de ida. E o Ramiro, particularmente, eu acho que você entrar com o Ramiro é abrir mão de qualidade. Então, tem essas questões. O Adson, em 5 minutos ontem, fez mais que o Piton. Hein? É verdade. Deu a bola para o Roger Guedes matar ali. É verdade, mas... Aliás, o Fã de Esportes está participando, rapidinho, porque já tem muita participação. Então, vamos colocar as participações no ar. Hashtag F360BR, o pessoal acordou cedo e está no pique. Cláudio Renato, ele é de Santos. Claudião, um abraço para você. O Flamengo tem muito mais time. No geral, merecia ser campeão. Mas pelos 2 jogos das finais, foi injusto o Corinthians não ser campeão. Não sei se pelos 2 jogos das finais, mas pelo segundo tempo do segundo jogo da final, sim. Rapaz, olha o Benilton. O Dorival já chegou no seu limite. Quer dizer, de novo a gente está falando, a história se repete. Um treinador que próximo a Libertadores já chegou no seu limite, vai ter umas cornetinhas. O Renato teve muito mais, né? Nesse caso, porque na Copa do Brasil ele tomou a piaba do Atlético Paranaense e nem chegou na final. Começou cedo também, 9-14. O Flamengo tem que usar o prêmio da Copa do Brasil e iniciar conversas com Vitor Pereira. Atenção, hein? Opa! Galhardo... E quem sabe Leonardo Jardim. O Benilton já está avisando hoje. Mas o Benilton está falando isso já para a final da Libertadores? Não, ele já está pensando pro ano que vem. Pro ano que vem. Pro ano que vem, não dá. Olha, agora não dá. E se perde nos pênaltis ontem? Acho que o Benilton já ia falar. Hoje? Muda agora. Muda hoje. Muda agora. É Benilton, imagina se fosse Manilton. Meu Deus do céu. Pablo Oliveira, vai esquentando, vai calibrando, professor, vai calibrando. É nítida a falta que o João Gomes faz no meio-campo do Flamengo. Isso foi crucial para o domínio do Corinthians no segundo tempo, é o que a gente estava discutindo aqui, né, Pablo? É isso aí. Luiz Barbosa, com esse futebol apresentado pelo Flamengo, o Atlético Paranaense vai ganhar a Libertadores. Calma. Isso é mais um desejo do que qualquer coisa. Né? Olha. Cara, acho que... Alexandre, pra quem votou no Fagner no cara a cara, fica a mancha no currículo. Saraiva, o único com currículo sem mácula. Ei, Alexandre, esse é bom de memória. Não fica, Abraço pro Saraiva. Não fica, não, porque um chutou um pênalti e o outro errou. É isso? Vocês são simplistas assim? O Fagner não jogou mal durante o jogo. Não, durante o jogo, o Fagner jogou muito mais que o Rodinei. O Rodinei, se termina o jogo sem o Rodinei poderia ter entregado a rapadura ontem. Inclusive no lance do Roger Guedes. É isso que eu tô falando. O Roger Guedes faz o gol e ia estar, poderia inclusive, nosso amigo ali, ia estar no pescoço do Rodinei, que deixou o Roger Guedes sozinho. O Rodinei teve vários erros Futebol individuais na por isso, partida. né? Eu diria que durante a vida o Fagner jogou mais que o Rodinei. Agora, tem uma coisa sobre manchas no currículo. Lembra do nosso ranking de quem é mais decisivo? De isso. Ontem. Tinha que ser o Rodinei. Tinha que ser o Rodinei. Ninguém colocou o Rodinei, Mas né? eu coloquei o Pedro. Quase que foi o Juliano também. Eu coloquei o Pedro lá em cima, entre os mais decisivos, e vocês me cornetaram aqui. Eu não. Tava perto. O senhor, principalmente. Pedro, não. O senhor ontem. Pedro, não. Eu cornetei o Gabigol em quinto. Aqui, o Pedro lá em cima, não. Pedro lá em cima, não. E pelo que jogou ontem, o Gabigol nem quinto merecia. O Pedro ontem com indisposição estomacal lá, né? Com a Com famosa... dor de barriga. Dor de barriga, né? A famosa, né? Não vou falar o nome
nome aqui. Quem nunca? Jogou, Quem meteu nunca? gol, pô. Meteu gol. Que é isso? Normal. Quem nunca teve? O meu irmão falou que o Pedro estava com dor de barriga e a defesa do Corinthians... Que fez, é verdade. Bom trocadilho, bom trocadilho. Na hora. Rafa, vem pro jogo aqui, Rafa, que o papo tá bom demais. Aqui a gente quer te ouvir sobre esse jogo de ontem, o título do Flamengo. Os 90 minutos de ontem, Rafa. Tudo bem, né, meu querido? Os 90 minutos de ontem mostraram um Corinthians melhor, né? A gente precisa dizer, dar fatos aos fatos, né? Ou imprimir juízo de valor aos fatos. O Corinthians jogou melhor essa final do que o Flamengo, mas eu estou com o Celso na análise macro. A campanha do Flamengo justifica mais esse título, ela é merecida, a conquista, na medida em que o Flamengo conseguiu, ao longo de toda a trajetória, enfrentamentos mais complexos que os do Corinthians. O Corinthians trouxe para essa final uma derrota para o Atlético Goianiense, por exemplo. E, portanto, justifica mais essa taça, esse troféu na Gávea do que no Parque São Jorge. A minha questão em relação ontem é que o futebol é um jogo muito condicionado, né, gente? O gol no início muda a tônica da partida. E o que mais chama a atenção é que não muda em caráter imediato, muda conforme o tempo foi correndo. O Flamengo faz 1-0 e continua em condições de fazer mais. O Corinthians começa a acordar na metade final do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, só dá Corinthians, praticamente. O Flamengo sobreviveu de alguns contra-ataques, um deles com o gol anulado. Os 2 gols foram muito bem anulados, mas no todo o desempenho foi melhor. E aí entra a questão estratégica do jogo. Em algum momento, o Vitor Pereira sentiu, né, quando ele volta com o Adson na vaga do Piton. O Piton deixa o primeiro tempo com um cartão amarelo. Retoma o esquema tático, digamos, mais exitoso do Corinthians, né, com 3 homens de frente. E o Adson invertido, com o Roger Guedes invertido do lado esquerdo. E aí começa a jogar, começa a criar. O Dorival sente que o Flamengo está perdendo o controle do jogo, e em vez de botar controladores de jogo, ele começa a botar gente para marcar. Ele assume o técnico do Flamengo, que o adversário está jogando melhor, está controlando a partida e que ele precisa, naquele momento, segurar 1-0. Eu acho que aí estão as críticas da torcida do Flamengo, ou de parte dela, e eu acho que elas são legítimas. Vejam, o trabalho do Dorival é bom. O Dorival deveria renovar o seu contrato com o Flamengo, porque nós não podemos analisar o trabalho somente pelo jogo de ontem ou por 2, 3 jogos. Nós temos que ter um olhar macro sobre o trabalho do Dorival. Só que ontem, notadamente, as decisões que ele tomou foram erradas. Oxalá conseguiu o título. E, no final das contas, é isso que vale, né? Para currículo, para debate, para o LinkedIn dele. Agora, na Vera mesmo, dentro de campo, o que a gente viu foi um Flamengo muito mais acuado do que se imaginava que iríamos ver, né? Um ponto. O Dorival errou mais ou faltaram opções também? Porque, para mim, com a saída... Eu tô interessado pelo seu olhar do jogo, mas você já fez um comentário aí analisando a questão do João Gomes. Eu tô sentindo que você tem justificativas boas para a atuação do Flamengo ontem. Eu entendo que o Flamengo se desorganizou e tem um impacto a saída do João Gomes, mas ainda assim poderia ter sido melhor. Mas no segundo tempo, eu não vejo grandes alternativas ao que o Dorival tentou fazer. Uma coisa, poderia ter colocado alguém, o Ayrton Lucas, no lugar do Mateuzinho. O Matheus França, por exemplo, seria um jogador de mais controle, mas não tem poder de marcação. O Mateuzinho foi testado e aprovado contra o Atlético no Maracanã, fazendo uma boa função de recomposição. Teve uma boa atuação, principalmente na hora de defender. E acredito que o Dorival tenha pensado nisso e olhado para o banco e falado, não tem opção. O Flamengo, quando abre mão de Hugo Moura, por exemplo, que sai no começo da temporada para ir para o Atlético Paranaense, confia demais em outras opções que ainda não estão prontas. O Vitor Hugo, o caso do Matheus França, e jogadores que não são volantes. Então, se você perde um deles, Thiago Maia ou o João Gomes, como aconteceu, depositar só no Vidal, que é um jogador que tem tido dificuldade na intensidade para jogar os 90 minutos, por mais que seja um grande reserva, um luxo ter o Vidal no time, não se mostrou suficiente. E aí tem, é claro, a parcela do Dorival, mais na organização do time, na atitude. O Flamengo acaba sentindo essa pressão. O Flamengo acaba sentindo essa pressão. Atitude. Mas não necessariamente as mexidas. Ele não tinha muito para onde correr pelas opções do banco e pelas funções que eles exerciam. Colocar o Ayrton Lucas para jogar de volante, uma função que ele nunca fez.
Ele possivelmente puxou, não ia funcionar. ele tinha o Davi Luiz, que já fez essa função na carreira, e aí... E quando ele perde o Thiago... Também ele tem sem condições, o Thiago, sem físicas. condições físicas. Ele tem de improvisar. Poderia... quem teria o Pablo, né? Fez todo sentido colocar o Fabrício Bruno, ter o Davi Luiz. Em determinado momento, eles percebem que não está funcionando e o Fabrício Bruno passa a ficar à frente da área. O Davi Luiz volta para a Gostei de posição ouvir dele. isso agora, você dizer isso, porque sabe o que me lembrou? O senhor aqui praticamente exigindo que o Dorival Júnior escalasse titulares nos jogos do Campeonato Brasileiro. Não só o senhor, como muita gente da torcida rubro-negra. Não. Se já chegaram alguns cansados, estourados ontem no segundo tempo, Thiago Maia saiu, Thiago Maia, Vidal saiu, e Arrascaeta. Se ele tivesse escalado em vários jogos do Brasileiro, Tudo o no time meio campo, titular... né? Quantos iam chegar estourados ontem? Não, mas- Gostaria que o senhor Esse falasse tipo sobre de isso, senhor análise só Breler pode ser Pires. feita com os dados da fisiologia. Enquanto nós não tivermos a fisiologia, as informações da fisiologia, não dá para a gente analisar se a decisão foi certa ou errada. A gente só pode analisar tecnicamente. Agora- Tecnicamente, o Flamengo abdicou no Brasileiro, sim. Essa é uma verdade. O Flamengo não quis o o Brasileiro. Dorival... Essa é uma verdade. O Rafa, o Dorival, em dado momento ontem da coletiva, não é tirar só o trecho do contexto. Ele falou que quando ele chegou, eles olharam a tabela e perceberam, óbvio, que se o time chegasse à decisão da Copa do Brasil e se chegasse à decisão da Libertadores, esses jogos decisivos estariam em momentos do Campeonato Brasileiro ali em que ia ter que ter uma divisão. Não tem jeito. E que ali, ele não usou a palavra abdicou, mas ele falou que ali já foi feito um planejamento. Então, tudo aquilo de não estou largando o brasileiro, não é que eu não estou nem aí pro brasileiro e tal. Realmente, não é que largou. Largou é um verbo muito complicado, largou e tal. Isso Mas só o foi cara falar- fez um planejamento, Largar ficou não tem claro. campo, né, William? Ficou claro. Isso só foi falado nos jogos que perdeu, porque ele estava jogando com o time bem no Brasileiro E estava ganhando, ganhando. e ganhando. A partir do momento que perdeu, tropeçou em um, eu o significa Palmeiras dizer olhou, uma coisa aconteceu mais. tecnicamente Tá largando, isso, aquilo. Mesmo sem os números da fisiologia, como argumentou o Rafa, eu defendo, ou eu opino, tenho minha opinião, que o Flamengo agiu acertadamente. No macro. Chegando em duas finais, porque no ano passado, quando chegou na final contra o Tava Palmeiras... baleado. Tinha jogadores baleados. O Arrascaeta vinha de uma lesão de muito tempo, se recuperou. O Felipe Luiz saiu no começo do jogo, lembra? Sim, sim. O Arrascaeta Corriu, ficou, acho que mais de 40 dias sem jogar. No macro acertou, mas tem 2 pontos. Aquele jogo com o Palmeiras, que era crucial para a tabela. E quando ele tem uma vantagem de 4 contra o Vélez, e mesmo assim, ali são 2 pontos, acho que fora dessa análise. E aí ele joga Podia inteirinho. poupar do mesmo jeito, Eu achei que foi excesso né? de cautela. Ai, não podemos menosprezar e tal, não sei o Eu quê. acho que ali foi um problema. Tem mais gente participando. Rafa, já vou contigo aí que eu sei que você chamou. Vamos lá, atenção. Hashtag F360BR. Vamos lá, eu quero ver o pessoal participando. Vem com a gente. Marcos Mesquita, eu acho que todos esquecem que o Corinthians não jogou no final de semana. O Flamengo perdeu o meio de campo no segundo tempo. Acho que essa superioridade que estão vendo não condiz com o mau futebol, e sim com cansaço e desfalques. Só uma coisa, Mas Marcos. os titulares O não jogaram pelo Flamengo. Os Nem titulares não viajaram. jogaram Só o e o Santos. Corinthians não iria jogar com seus titulares também. Então, independentemente disso, é uma coisa. Agora, cansaço e tal, isso a gente pode analisar mesmo, Marcos, porque é uma temporada desgastante. O Cruyff, o Jan Cruyff. Como O holandês Ah, corintiano. o Cruyff é corintiano. É corintiano, tá vendo? Doutora, não me Todo mundo engano. já sabia? O Cruyff é corintiano, doutor, eu não me engano. o Johan Cruyff é corintiano. Não é Johan, Vamos lá, é vamos Ian. lá. Já iam fazer figurinha aqui, ó. Vamos lá, põe lá o Cruyff. Como corintiano, estou triste, mas também orgulhoso, que eu falei aqui pros corintianos. Vocês estão tristes, mas deve ter orgulho, sim. Me sinto campeão pela raça, superação e toda a trajetória que foi chegar na final e nos pênaltis. Vai, Corinthians! Como é que fala isso em holandês? Vai, Corinthians. Não se pergunta. Von Corinthians. Vamos, Corinthians. Acabei de inventar. Manda uma mensagem pro Rodrigo Bueno que ele vai saber. Max Leandro, o Flamengo só tomou sufoco por conta do nosso treinador. Aí, ó. vai. Até Olha as o que eu falei. cornetinhas do Dorival. Olha o que eu falei. Recuou todo o time, assim fica fácil pro Corinthians jogar. Olha aí, ó. O Guga Alves, é o Nego Massa. Nego Massa, mais legal assim. Bom dia, bancada mais... Bom dia, telespectador mais top. Ah, esse aí.
Parabéns pra você também, Guga. Obrigado. Não estamos acostumados com elogios. É verdade. Pode mandar mais, Guga. Manda mais que a gente gosta. A gente é meio carente de elogio, viu? O Corinthians até poderia merecer a vitória nos pênaltis, porém ser campeão da Copa do Brasil de forma alguma. O Coringão chegou na final aos trancos e barrancos, não ganhou nenhum jogo dos dois. É verdade, não? Que eu falei aqui. Jogou 4 jogos com o Flamengo, na realidade, né? Contando Libertadores, mata-mata, não ganhou nenhum dos 4. Tem um mérito danado do Flamengo. Mas na Copa do Brasil também não perdeu do Flamengo. Também não perdeu. Empatou os dois. Não Vicente precisaria, Francisco, mesmo o Corinthians tendo dominado o segundo tempo, pra mim o Flamengo foi melhor. Olha a chance perdida pela Arrascaeta, 2 gols anulados, bola na trave. O Corinthians teve suas chances, mas o Flamengo teve mais. E espero que critique o Fagner igual o Matheus Vital. Vicente, parabéns. Parabéns. Porque é fácil, né? É fácil destruir o menino. Né? Mas ninguém está destruindo Mas ninguém falou nem desse assunto aqui. Em termos mas de eu vejo cobrança, muita gente... a do Vital foi pior que a do Fagner, né? A cobrança foi pior, mas o nosso fã de esportes tem razão ali, hein? Tem razão ali. A bomba só sobra pro Né? Vital. Vai estourar do lado mais fraco, acordo, porque é um cara que na passagem pelo Corinthians ainda tá devendo, foi emprestado, voltou e tal. Então é uma tendência, né? E porque foi o pênalti decisivo, né? E porque foi o pênalti decisivo ali, né? Mas o Fagner, pela experiência e tudo, a gente tem que... pesos iguais. Acontece, tá certo o fã de esporte. Acontece. Grandes craques perderam pênalti em Copa do Mundo. Zico, Platini, Sócrates, Roberto Baggio. Até eu já perdi pênalti. Pô, não brinca. Sério? Já perdeu pênalti? Brilov? Em final. Final do quê? Da Copa Imprensa. E aí perdeu o título por causa disso? Perdemos o título. Eu não deveria nem estar aqui, então. Fora, Vamos lá, Breler! atenção. Fora, Breler! Fora, Breler! Não. Esse Eu foi nunca outro perdi pênalti que eu nunca bati. Daqui a pouco tem mais fã de esportes. Participe com a gente, hashtag F360BR, hein? Torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians, de outras equipes que acompanham a decisão. Ontem, futebol envolve todo mundo. Participe com a gente, mande a sua opinião. Rafa tinha chamado aí. Fala aí, Rafa. Então, só para contextualizar o seguinte, né? Muita gente está falando que o Flamengo recuou. Eu nem acho que isso seja uma ação voluntária, não. Os jogadores em campo decidem, gente, olha, o time deles melhorou, a gente vai recuar para poder jogar no contra-ataque. Eu acho que é uma imposição de jogo do adversário. Eu acho que quando o Adson entra no jogo, o Corinthians começa a ter condições de construção. E depois também quando sai o Duqueiroz e entra o Juliano, que aí inverte a lógica do triângulo de meio campo, com 2 meias e 1 volante, isso dá mais autonomia até para o Renato Augusto se movimentar, o Juliano idem. Depois que o Matheus Vital, no lugar do Roger Guedes, o Corinthians fez mudanças que tornaram o time mais capaz de fazer construções. O time mais presente no campo de ataque. Eu acho que ontem o Corinthians descobriu algumas coisas que talvez estavam dentro do elenco, dentro do time, do jeito de jogar, que nem o Vitor Pereira se bobear conhecia. Era capaz de perceber. Veja, o Corinthians enfrentou um time que tem o melhor elenco do Brasil na casa desse time e jogou um segundo tempo interessantíssimo. O Corinthians ontem mostrou capacidade de competição. Eu acho que essa imagem precisa ficar e ser bem massificada e servir de alento para o torcedor, mas também de poder de análise, de massa para análise. O Corinthians demonstrou que ele pode mais do que ao longo de todo o ano se imaginou que ele poderia. E o Flamengo, ontem, o Everton Ribeiro fez um partidaço. A partida do Everton Ribeiro, para mim, foi espetacular. Tecnicamente, taticamente, jogou muito. Mas o Flamengo ontem, com o Arrascaeta meia boca e o Everton Ribeiro muito sobrecarregado em algumas funções, a sensação que o Dorival me transmite é que ele opta por segurar o resultado justamente por cima disso que o Breler falou. Poder não ter no banco jogadores para o meio-campo que tenham exatamente as mesmas condições de manter o nível de atuação do meio-campo. E o jogo de futebol, gente, se ganha preponderantemente no meio-campo. O Flamengo ontem, em algum momento, perdeu esse meio-campo e não conseguiu recuperar. Para sorte do Flamengo, ganhou nos pênaltis. Ô, Rafa, em cima da sua análise, é mais uma pergunta mesmo que eu queria ouvir a sua opinião. Às vezes o técnico não pode mudar essa postura. Quantas vezes a gente viu, inclusive, na beira do campo, você que também já esteve ou está várias vezes à beira do campo, um técnico pedindo para o time sair do campo de defesa e mudar sua postura durante o jogo. Será que o Flamengo não teria essa capacidade, na sua visão? Mas você não viu isso no Dorival ontem? No segundo tempo, tem um momento que... Eu não vi. Confesso que eu não vi. Teve isso? Isso que eu ia dizer. Não, mas... Você não viu O Dorival fica assim, ó. Não, eu não vi. A mãozinha dele. Indignado. Faça uma pergunta porque eu não vi mesmo. Indignado. Teve isso? Não, porque... Como você não viu isso no Dorival O ontem? Dorival foi tão efusivo, ele balançava os braços igual um louco, pedindo Assim, pro ó, time ó, sair? Não, vai. Não só sair,
mas encostar, pressionar mais o Corinthians. O Corinthians estava tocando bola livremente, colocando o Flamengo na roda. Esse pedido de pressão eu vi. Teve uma hora que parecia que ele ia entrar no campo. Mas eu não vi, confesso que eu não vi, se teve isso, eu não vi ele pedindo ou tentando fazer com que o time saísse do seu campo de defesa. Também teve, ele fazendo o sinal para sair. Diga, Rafa. A entrada do Cebolinha, inclusive, Abel, ela é para dar um desafogo, né? Mas só que o Flamengo não tinha mais meio campo. Então a bola chegou ao Cebolinha uma vez. Aquele contra-ataque pela esquerda que ele limpou para dentro e estou por cima. Foi a única jogada que o Cebolinha participou do jogo. Era um contra-ataque. O Flamengo não tinha organização para poder construir o seu jogo. Estava dependendo muito do contra-ataque. E o Corinthians estava com o controle da bola, desenvolvendo as ações ofensivas e com ótimo poder de recomposição. Aliás, é bom que se diga, fisicamente, o time do Corinthians ontem, apesar de uma linha defensiva com uma média de idade elevada, o Corinthians ontem, fisicamente, para mim, mostrou uma performance acima da média. E o Flamengo, quando estava naquela fase do jogo em que o Corinthians pressionou até chegar ao empate, também foi testado defensivamente e os jogadores deram conta, não foram muitas as chances claras. A gente vai lembrar do lance do Roger Guedes e o gol marcado pelo Juliano. Então o jogo ficou com o controle do Corinthians, mas com o Flamengo dificultando demais também para o Corinthians chegar perto da área e marcando um terço. Chegou um momento no jogo, e eu vivi para ver isso, que o Flamengo, um time propositivo, um time de qualidade, um time de essência técnica, marcando com um terço do campo. Todo mundo lá atrás, congestionando a intermediária. Ou seja, o jogo obrigou o Flamengo a ser assim. Abel, eu acho que o Dorival até pediu, só que chega na hora, tem coisas dentro do campo. E uma vez eu conversando com o Zico, quando o Zico trabalhou com a gente na Rádio Globo, no projeto que tivemos lá, com ele e o Juninho Pernambucano, um dia o Zico me disse o seguinte: tem horas que a gente no campo, o jogador no campo fica sem ter muito o que fazer, porque ele vê o adversário jogando muito melhor e cada vez mais o jogador de futebol ele é dependente do que o técnico diz. E aí é hora de dar um bicão pro lado e o jogador mais experiente dizer: pessoal, e aí, como é que é, vamos jogar ou não? E ninguém no Flamengo fez isso ontem. Nenhum jogador deu esse bicão na arquibancada. Nenhum jogador fez algo para poder dar uma chacoalhada no time. E aí o Dorival fica lá mandando o time jogar e o Flamengo sendo pressionado o tempo todo. O Renato Augusto fez isso no primeiro tempo. Eu vi 2 vezes ele dando bronca no Piton. Eu achei que o Dorival deu... Renato é acima da média, né, Abel? O Dorival deu muitos sinais de que estava com medo. Eu acho que ele tinha que fazer... Eu queria falar uma coisa aqui, mas não, bom, não vai, vou ter que ir para o intervalo, eu falo depois. Ele tinha que fazer menos teoria e mais prática. Por exemplo, problemas de meio campo à parte, eu acho que esse jogo estava pedindo o Cebolinha antes. Ele tinha que ter o desafogo antes. Ele não podia ficar vendo o time. Mas ele ia tirar o Pedro antes? Ele tirou o Pedro, não foi para entrar o Cebolinha? Então, o Pedro estava com... O Pedro já tinha um problema. Tinha um monte de problema físico ontem. O próprio Arrascaeta, a gente sabe que não está no melhor momento. Pedro, Vidal, Thiago Maia, foi tudo isso campo, ontem. Todos os volantes. Mas uma atitude, assim como você sinaliza para o adversário que você está querendo segurar quando bota o zagueiro, você também sinaliza para o adversário que você está querendo dar a punhalada final colocando o Cebolinha. Eu acho que demorou. Acho que o jogo pedia isso. O Corinthians, embora estivesse bem, mas tinha um receio danado de tomar o segundo no contra-ataque. Porque o Flamengo, mal do jeito que jogou, conseguiu tricotar, como diz o... Tricotou 3 vezes, pelo menos. Numa fez o gol, nas outras 2 o VAR pegou ali por centímetros. Que golaço fez o Flamengo. Golaço. A gente tem que ir para o intervalo, tá? O Leão, coitado, já me chamou aqui. Bom. Há uns 5 minutos a gente falou que tem que ir para o intervalo. Nós vamos para o intervalo, a gente vai voltar esse papo aqui. Papo ótimo, maravilhoso. O rapaz está ali na tela, que estava o Rafael Marques, né? Olha só quem está ali. A taça é linda, mas do lado tem alguém mais lindo ainda. É o Rodilindo. O Rodilindo brilhou. É o resgate de um jogador que, olha, o que tomou de porrada esse cara. Foi um negócio impressionante durante a passagem dele pelo Flamengo. E olha só, olha que maravilhoso. É o Avião. É o Avião. Rodilindo, ele fez o pênalti, ele cobrou o pênalti que deu o título para o Flamengo. Vamos ouvir agora este homem maravilhoso, espetacular. Um gato. Lindo. E cheiroso, como o Rafa Marques. Cheiroso também? Já colou lá no Rodilindo? Sentiu o perfume? Ah, então é isso. Principalmente depois do jogo deve estar cheio. O cheiro deve estar maravilhoso. Como o Rafa Marques, acho que não. Acho difícil. Rodilindo, vai lá, meu filho. Como que eu posso dizer, de dar a volta por cima das críticas que eu passei aqui nesse clube, a desconfiança da torcida, é uma coisa normal, cara. Isso daí nunca me abalou. Eu sempre fui focado em trabalhar e hoje pude ser coroado e abençoado dentro do Maracanã lotado. Atenção, telinha do Rodilindo.
redenção, hein? Desde que o Dorival chegou. É bom que se diga. 24 jogos, é o 10º que mais joga. Como titular, 20, é o 7º. O 8º em minutagem. Em assistências, ele é o 4º, são 5 assistências. Em chances criadas, ele é o 5º. Ele é o 2º em cruzamentos por jogo. É aquela história, vai que vai lá na frente. E em desarmes por jogo, ele é o 4º. Então, cobrou o último pênalti, o pênalti do título aí da Copa do Brasil. Quis o destino que fosse assim, né? O futebol é uma das coisas mais maravilhosas que existem, porque o futebol, o esporte em geral, mas aqui a gente está falando de futebol, ele promove esse tipo de coisa, essas coincidências, né? Não era nem para ser o Rodinei, ele estava nas cobranças alternadas. Se termina nas 5, ele não ia nem cobrar. Se o Fagner não perde o pênalti, talvez o título era do Corinthians. O Rodinei podia ter falhado durante o jogo, ele falhou, quase saiu o gol do Roger Guedes. Sabe o que é um negócio maravilhoso. Duas coisas que eu estou lembrando. Uma eu tenho certeza, a outra vocês vão me ajudar. Uma foi que o Corinthians ganhou do Flamengo no Campeonato Brasileiro 1-0. Gol contra do Rodinei. A outra, eu estou em dúvida. No ano passado, no jogo do Brasileirão, foi contra o Corinthians, que o Flamengo fez um gol no final, numa jogadaça do Rodinei pela direita, no Maracanã. Foi. Contra o Corinthians também, não foi? Lembra disso? Foi. 2 vezes. Mas Jogo antes esse é o da Rodinei, Libertadores. gente. Ele faz uma jogadaça pelo lado direito e o gol do Flamengo no final. Não é isso, Rafa? Sim, é isso aí. E esse, Abel, está certo, esse é o Rodinei. A gente fala muito sobre personagem, a gente debate muito o Rodinei, que é uma figuraça do mundo do futebol, independentemente da análise do jogador. Ele é um cara espontâneo, autêntico, engraçado, carismático. Rodinei é um personagem do mundo da bola. Ponto, parágrafo. Parágrafo subsequente. A essência do jogo do Rodinei é a irregularidade. Essa irregularidade ela pode ser dentro de uma mesma temporada, ela pode ser de uma temporada para outra, ela pode ser de um jogo para outro, de um mês para outro. Ele é um jogador irregular. É um jogador capaz de grandes jogadas, úteis, importantes, o cruzamento para o gol do Pedro contra o Atlético Paranaense, a maneira como ele evita a saída da bola na Arena da Baixada e cruza para o Pedro fazer aquele gol de bicicleta, é sensacional. Assim, ele foi no tempo certo no jogado. Ele é capaz de lances assim. E é capaz de lances bizonhos, como o gol contra o Corinthians, como algumas falhas que ele já cometeu até na própria Conmebol Libertadores, jogos do Flamengo fora de casa. Esse é o Rodinei, sujeito a chuvas e trovoadas. O que eu acho que cabe em discussão, e é uma discussão que nós temos que ter sem permitir o impacto do sentimento do torcedor em cima dessa análise, é a utilidade dele. Ele se mostrou um jogador útil. O Rodinei é útil. Pode não ser confiável o suficiente para ser o dono da posição, mas útil ele é. O que ele já fez pelo Flamengo mostra isso. Então peraí. Útil, você usou uma palavra interessante. Útil. O Rodinei já sinalizou que deve deixar o Flamengo. Quer alçar outros voos. Até porque... É o avião. É o avião. É o avião. Avião voa. Só que é o seguinte, tomou muita porrada, como eu disse aqui, durante a passagem dele pelo Flamengo, que foi grande, foi emprestado até para o Inter e tal. E olha, vamos ser muito sinceros aqui. Foi bem no Inter, hein? Foi bem no Inter, mas sejamos muito sinceros aqui. Podia ter entrado para a história do Inter com um título que podia. Muito pouco não aconteceu, e ele jogou muito bem, inclusive o Inter pagando para ele jogar aquele jogo que ele... E aí fez aquela besteira. A felicidade dele e do Colorado ele foi expulso. Mas ele estava Reforçando o que tão o Rafa bem no falou. Internacional que o Colorado foi lá e pagou a multa para ele jogar contra o Flamengo. Ia ser protagonista daquele título. Uma coisa interessante. Assim, muitas, de verdade, vamos ser sinceros aqui também, muitas das críticas ao Rodinei são corretas. Realmente, ele tem essa irregularidade. E o Rafa falou... Muitas são exageradas. Muitas são exageradas, mas muitas são corretas. O Rafa falou, ele oscila de um mês para o outro, uma temporada para outra, de um jogo para o outro. Ele oscila dentro do mesmo jogo, do primeiro para o segundo tempo. Isso acontece. Mas te pergunto, sendo um jogador útil, o Flamengo deveria chegar no Rodinei e falar, filho, olha que momento, olha aqui, ó, você gol do título, tá tudo bem, quem sabe é a Libertadores. Deveria dar mais uma temporada para o Rodinei? O Rodinei deveria tentar ficar? Ou não? Sai por cima, filhão, fez o gol do título, tomou tanta porrada, agora que você tá por cima, vai embora mesmo? É um jogador para elenco. Não é. Mas hoje ele é titular. Titular absoluto. Mas hoje ele é, o tempo inteiro. Hoje ele está titular. Mas daqui a pouco ele começa a falhar, começa a sair gol nas costas dele, todo mundo vai lembrar. Então. Né? Primeiro que o Rodinei, que grande cabeça, né? Que boa cabeça. Pensei que você estava falando de mim. Que cara bem resolvido. Que grande cabeça, também pensei que era comigo. Também é um cara bem resolvido. Mas é um cara bem resolvido, porque o que ele toma de porrada, ele não está nem aí. Ele continua, inclusive, dentro da irregularidade dele. Eu acho que conta muito o fato dele ser lateral. É uma posição que permite as irregularidades. O que a gente fala do Rodinei,
mal comparando, porque são personalidades diferentes, podia estar falando do Reinaldo do São Paulo, podia estar falando de outros laterais, Rojão, né? Avião. Avião. Então depende do que o Flamengo quer. O que o Flamengo quer para o elenco do ano que vem? Cabe isso? Cabe um jogador como o Rodinei, que talvez inicie... O Daverson fez o gol do título do Palmeiras na Libertadores e não ficou, hein? Menos um caso Daverson. E não ficou. Apesar da irregularidade, como destacou o Rafa, de críticas, alguns momentos ruins, eu ainda vejo o Rodinei como um jogador importante dentro do Flamengo. Óbvio que ele não tem a categoria, ou talvez a importância de Arrascaeta, Gabigol, enfim, não dá nem para comparar. Mas, dentro do esquema do Flamengo, ele é uma válvula de escape muito legal ali pelo lado direito. Quando funciona e funciona bem. Ele, muitas vezes, é mais um atacante do que um, não é? É isso, é assumir isso. Assume isso do Rodinei, não só o Flamengo, qualquer um que leve o Rodinei. E olha, no futebol brasileiro, ele joga em muito time aí da Série A, se não em todos. Talvez não no Palmeiras, que não precisa. No Galo, talvez não no Galo. Não no Corinthians. Mas será que ele não é? Não no Corinthians. Depende. Olha, entre ele e o Guga, do Galo, não sei. Jogador de muita força física, por isso até o Mariano apelido e as brincadeiras de avião, não é? É. De que nunca falta vontade para ele, se entrega nos jogos, mas realmente tem algumas deficiências. Mas eu fosse diretor ou dirigente do Flamengo, eu tentaria renovar. Pelo jeito, né, pelo que falaram anteriormente, parece que não vai acontecer, mas a não ser que chegue alguém muito melhor. Ou dos que estão lá, tem alguém que está jogando mais do que ele. Então, esse é um ponto a aposta importante Varela, também. tá? Verdade. O Mateuzinho é um lateral que ainda não conseguiu se provar como um cara que vai ser o titular absoluto. Um jogador que também tem deficiências. O Varela, ainda poucas oportunidades, se mostra um lateral com características defensivas. Um lateral que fecha bem os espaços, cumpre a função primária do lateral. Isso é interessante, mas não dá essa profundidade, essa capacidade de apoio do Rodinei. No Liverpool, o Klopp tem bancado... Onde você vai? Não, mas o Klopp tem bancado o Alexander-Arnold, que é um lateral com característica diferente do Rodinei, não tem tanta força física, mas tem muita habilidade, muita força de apoio. Ele é muito... bem na bola. Eu tô pensando aqui, Alexander-Arnold de Rodinei, mas vai lá, você gosta não, mas a comparação que eu falo é, ele tem sido muito criticado no Liverpool pela a quantidade de gols que o Liverpool sofre nas costas dele. E o Klopp banca justamente pelo que ele ganha lá na frente, pelo estilo de jogo do time dele. Então, antes de decidir sobre o Rodinei, o Flamengo precisa decidir sobre que tipo de jogo vai praticar na próxima temporada ou enquanto durar um eventual próximo contrato do Rodinei. Porque se o Flamengo quiser um jogo ofensivo, com verticalidade, em que o Flamengo seja sempre protagonista, ele funciona. Acho que se o Dorival ficar, o Rodinei fica? Mas agora, para mim, depende também do Rodinei. O Rodinei já... O Celso fala, ele conseguiu tocar essa fase de muitas críticas, com a cabeça boa, mas o atleta sente também. É pancada, é crítica o tempo inteiro, ele se vê exposto. Então, olhando o lado do Rodinei, a gente está falando do lado do Flamengo. O lado do Rodinei, você sendo o Rodinei, você ficaria, cara, foi muito tempo de porrada, agora que eu tô vendo, eu vou embora. Ele tem uma proposta muito boa, não só financeira, mas dá uma respirada, outros ares. Se não, por que o cara vai sair do Flamengo? Mas O cara é titular do Flamengo, está sempre disputando os títulos, está recebendo em dia. Vai sair por quê? Eu acho A não ser que ele receba uma proposta do River Plate, do Palmeiras, sei lá. Eu acho que faria bem pro Rodinei sair. Depende para onde ele for. Dar uma respirada, novos ares, como foi no Internacional, tirando o evento da expulsão. Mas não está respirando bem? Não tá. Olha o que aconteceu ontem. Mas ontem ele não jogou bem. E a torcida, quando o Rodinei erra um passe no segundo tempo, e ele já tinha errado no primeiro, a torcida já dá aquele... tem uma lupa em cima dele o tempo inteiro. É uma impaciência. E eu não estou dizendo... De novo, ele flertou com a vilania ontem, inclusive. Nos 90 minutos, o Rodinei foi mal. O que eu acho do Rodinei, em resumo, está longe de ser um craque, mas também não é grosso ou ruim de bola, como muita gente pensa. Minha opinião, ele é um bom jogador. É um jogador com muitas qualidades. Já mostrou que joga com outras camisas, jogou bem no Inter,
Porque às vezes você fala assim, o cara só com a camisa do Flamengo. Não é o caso do Rodinei. Sabe quem tá de olho Já nele? mostrou que joga com muitos técnicos, porque essa ressurreição que ele teve agora com o Dorival já tinha tido com o Renato. Exatamente. Então não é uma coisa só do Dorival, não é uma coisa só do Flamengo. É um jogador útil. É um jogador. E assim, Você sabe quem tá de olho nele? Sabe quem tá de olho? Dá uma olhada ali no braço dele. É. Não tinha reparado, tá vendo? É um leão ali. É um leão. Rodinei é um leão. Lion. Ó, vem cá, sabe quem tá de olho nele? Quem? Você que faz aquele negócio com os olhos lá, você consegue reproduzir aí, que é maravilhoso. Outro dia eu fiz, não é igual a você. Aquilo lá é diferente. É maravilhoso. Quem levou ele para o Flamengo está de olho nele. Rodrigo Caetano, que hoje está no Atlético Mineiro. Mas, Aí é uma boa. Mas aí é bom. Pois é, faria... Se for, Para mim é um exagero colocar o Rodinei como um herói da conquista. Calhou. Não, dele é que é a ser história da do redenção, né? herói não, mas é um personagem Pô, importante. é um super personagem. Por tudo que ele passou, ele cai nos pés dele o pênalti. É um personagem, decisivo. mas não é o herói da conquista. Nossa, se não fosse pelo Rodinei, o Flamengo não teria conquistado. Mas o Você Rodinei acha que ajudou muito na O Rodinei caminhada, tem hein? jogado muito Olha lá. mal, tem sido uma Não, tragédia. Ele não tem. ajudou na caminhada. A temporada do Rodinei é boa. É boa, melhor do que Provavelmente outras. a melhor temporada dele pelo Flamengo e depois também de uma reascensão. O Davi Luiz dá uma entrevista depois do jogo e fala como ele ajudou o Rodinei. Ele percebeu o Rodinei ali sentindo as críticas e isso respingando no treinamento, no comportamento profissional. Então, até para virar essa página, de ali alguns torcedores perseguirem, não conseguir, para o Rodinei é bom. Acho que ele precisa de um outro Inter. Eu comparo o Rodinei com o Pikachu no Vasco. O Pikachu era criticadíssimo, vaiado, foi para o Fortaleza e deu um salto na carreira. Saiu daquele ambiente de pressão carregado, voltou a jogar bem. Então, para mim, o Rodinei precisa, para ele seria bom virar essa página do Flamengo, encontrar um outro clube, um outro ambiente, e ele vejo que tem potencial. Como foram, por exemplo, o Maicon, quando sai do São Paulo e vai para o Grêmio. Sim. Cortez. Cortez. E é natural, Abel, quando há esse desgaste, por mais que alguns torcedores valorizem agora, o Rodinei acho que não jogou tão bem assim, faça uma avaliação justa da temporada, em determinados momentos, e ele é um lateral que se arrisca, que vai muito à frente, ele vai errar. E esses erros vão ter uma repercussão desproporcional. Então, por isso eu vejo que seria bom para o Rodinei tentar um novo clube na carreira. O Fã de Esportes está participando. Eu fico admirado com realmente a tua análise ampla. Você foi lá no Alexander Arnold e viu para o Pikachu para falar do Rodinei. Contextualizando. Os extremos. Os extremos. Negócio maravilhoso, maravilhoso. Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Mais um react concluído, né? Com sucesso para vocês aí, né? Espero que vocês tenham curtido esse react, né? O pós-jogo agora sobre o Flamengo campeão. O que me chamou a atenção foram duas coisas nesse react que a gente acabou de fazer, né? O primeiro foi o debate que estavam falando se o Rodinei merece ficar ou não. Na minha visão, o Rodinei já deu. Minha visão, o Rodinei já deu entendeu? Está no seu fim de contrato, o Flamengo não vai renovar com ele. Acho que o Flamengo vai fazer certo. Isso vai depender muito da Libertadores também, né? Possa acontecer se ele jogar muito bem no final da Libertadores e ajudar o Flamengo a vencer, a diretoria muda de ideia, mas eu acho muito difícil mudar de ideia por causa de 2 partidas, entendeu? O mal do Rodinei é que ele não consegue manter uma regularidade. É óbvio que nesse último semestre, ele jogou pra caramba, entendeu? Teve mais alto do que baixo com a chegada do Dorival. Só que aquilo. E o ano que vem? Então é melhor ele sair agora do Flamengo, né? Buscar novos ares. Sair com o título, sair por cima, entendeu? Sair como não vou dizer ídolo, mas um cara que saiu, ficou 7 anos no Flamengo e acabou depois de tanta crítica, tanta porrada que ele sofreu, né? Ele sai tipo o vencedor do Flamengo, entendeu? E toda vez que a pessoa encontrar ele na rua, a torcida vai gostar dele, porque é um cara carismático, mas eu acho que acho que é melhor ele buscar novos áreas, entendeu? Porque o ano que vem, a área não joga bem, ele é o quê? E aí, como que fica? Aí tudo que ele fez nas 2 finais, caso o Flamengo ganhe a Libertadores, vai deixar de lado, entendeu? Então a gente ser humano, o torcedor, várias equipes, né? Todas as equipes têm às vezes memória curta, entendeu? Que o cara faz algum tempo atrás. Então é aquilo, acho que o Rodinei já deu, na minha opinião.
E outro ponto que me chamou muita atenção nesse react que a gente fez, nação, é tanto de crítica que o Flamengo recebeu do comentarista Brayli Pires. Eu quero saber a tua opinião. Tu comenta aqui no chat aí, nos comentários. Tua opinião. Que tanto de crítica o Flamengo recebeu, meu filho? Tanto de crítica. Eu achei um absurdo tanto de crítica que o Flamengo recebeu. Óbvio, se o Corinthians tivesse ganho, a mídia estaria exaltando muito o Corinthians. Estaria exaltando muito o Corinthians, mas não foi isso. O Flamengo ganhou nos pênaltis. Teve dificuldade no segundo tempo, óbvio. Isso é notável. O Flamengo teve dificuldade, né? O Corinthians chegou a dominar o setor de meio de campo. Mas é aquilo. Quem foi campeão foi o Flamengo, não foi o Corinthians, não. Simplesmente isso. Entendeu? O Brayli Pires descachou em cima do Flamengo, né? E exaltou a partida do Corinthians. O Corinthians fez uma excelente partida, principalmente no segundo tempo, né? Mesmo estando perdendo, com a modificação entrou o Adson, né? Aí o time já mudou de cara. O Corinthians nos primeiros 10 minutos só foi pressão em cima do Flamengo. Só quando acertou uma bola no gol. Uma bola teve, finalização teve. Só quando acertou uma bola no gol, todos os chutes foram pra fora. E outro ponto. A primeira finalização do Corinthians no segundo tempo foi aos 26 do segundo tempo. Isso mesmo. A primeira finalização do Corinthians no gol do Santos, que é o goleiro do Flamengo, foi aos 26 do segundo tempo. Então ele teve mais de 25 minutos com uma posse de bola e não acertou o gol. Não ameaçou, né? O Santos sujou o uniforme nesse lance aí. Tirando aquele gol do Roger Guedes perdido. Mas ele não foi em direção ao gol, ele isolou, então não conta. Aí depois teve o chute do Roger Guedes fora da área, que o Santos só encaixou. Mais nada, entendeu? Depois veio o gol do Corinthians, né? Mas tirando isso, o Corinthians não fez... Teve a posse de bola, reteve a posse de bola, dominou o setor de meio de campo do Corinthians, do Flamengo. E não fez muita coisa, né? Se a gente for olhar o Flamengo deu a bola pro Corinthians, perdeu o setor de meio de campo. Teve alguns contra-ataques, né? Teve um gol impedido do Everton Ribeiro, né? Que foi bem impedido, né? Do lance do Gabigol. Nesse lance do gol impedido, meu filho, que o Everton Ribeiro fez com o Fábio Santos, ele pedalou e entortou o Fábio Santos, meu filho. Ô, louco! Aí teve o lance do Arrascaeta também, com o passe do Gabi. E o Cássio fez uma defesaça, era ele para ser 2-0. E também teve o lance do... Acho que foi do Arrasca, Pedro, Gabigol, e o Gabigol acabou chutando torto e foi pra fora, né? Depois disso, o Dorival começou a substituir, tirou o Vidal cansaço já, tirou o Thiago Maia, aí botou o Mateuzinho, tirou a Arrasca também, tirou o Pedro. Depois da primeira substituição, o Flamengo começou a se perder dentro de campo. Já tava meio perdido, já tava sofrendo a pressão do Corinthians. Aí depois da primeira substituição, o Flamengo se perdeu dentro de campo, né? Não conseguiu encaixar a marcação do time do Corinthians. O Corinthians tendo a bola, a bola batia no ataque do Flamengo e voltava. Então o Corinthians foi muito dominante no segundo tempo. Só que não foi um time dominante sem acertar o gol do Santos, né? Se a gente for olhar aí, a chance mais clara do segundo tempo foi a do Flamengo com aquela defesaça do Cássio, né? Aí você daí fala, teve o lance também do Roger Guedes, mas ele não acertou o gol, foi pra fora. Foi uma chance clara? Foi. Sem goleiro? Foi. Só que ele não acertou o gol. Então a chance mais clara, na minha opinião, foi a do Arrascaeta, né? Que ele deu o biquíni e o Cássio, com a mão direita, direita, se não me engano, fez aquela defesaça. E aquilo. Depois do Flamengo... Tem que falar. Aí depois veio Fabrício Bruno, zagueiro, Davi Luiz, meio de campo. Volante, Davi Luiz, meio de campo. Volante. Aí tudo bem. O Fabrício Bruno perdeu algumas bolas do Yuri Alberto no corpo. Eu falei, não acredito. Teve alguns lances que o Fabrício Bruno perdeu no corpo do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto quase fazendo um gol. Isso já tava, se não me engano, estava 1-1 já. Aí depois o Davi Luiz voltou pra zaga e o Fabrício Bruno saiu da zaga e foi pra volância. Eu falei, fudeu. Aí que o bagulho azedou. Eu falei, porra, o Fabrício Bruno na zaga tá de sacanagem, meu filho. Tá de sacanagem. Mas, aí, o Corinthians lá com a bola, tentando alguma escapada. O Flamengo não tinha nem mais contra-ataque, né? Teve aquele lance do Cebolinha. O Everton Ribeiro evitou a falta, né? Continuou no lance.
Tocou pro Cebolinha, o Cebolinha driblou o Fagner, driblou 1, 2, 3, finalizou pra fora. Eu falei, não acredito, era pra... Ele podia tocar pro Léo Pereira, o Léo Pereira tá lá na frente. Cebolinha driblou 1, 2, 3, ele podia abrir pro Léo Pereira, o Léo Pereira ia pegar de esquerda, mas o zagueiro, ele preferiu finalizar, né? Cebolinha, né? Ele podia muito abrir pro Léo Pereira que pediu a bola, né? O Léo Pereira já tava com o corpo ajeitado, ele ia só dar aquela bola com curva de esquerda. Se seria gol, a gente não sabe, né? Mas tudo bem. Fora isso, foi pros pênaltis. Aí chegou nos pênaltis, teve aquele... Bubuf. Porra, quando o Felipe Luiz perdeu o pênalti, eu falei... Deu. Pô, primeiro pênalti, o Felipe Luiz aquele pênalti sacanagem, filho. Aí o Corinthians, 3-1. Beleza, 3-2. 3-3. Aí depois veio o Fagner e perdeu. Eu falei, graças a Deus, perdeu. Aí depois vem o... Nem sei quem foi o quarto batedor do Flamengo, nem lembro. Tô até nervoso aqui, nem lembro quem foi o quarto batedor do Flamengo. Aí depois veio o Gabi. 5-5, Gabi com pressão. Depois que ele fez o gol, né, de pênalti, ele extravasou. Tá certo. Aí depois vem o craque do jogo. O craque do jogo, Matheus Vital. Pra mim, o craque do jogo foi o Matheus Vital. É aqui. Veio o Felipe Luiz, Davi Luiz, Léo Pereira, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro bateu muito bem. Depois Barbosa. Aí o Maicon, Cebolinha. Aí vamos falar agora do Matheus Vital. Matheus Vital foi a melhor coisa que aconteceu pro Flamengo. Ex-vascaíno e deu o título pro Flamengo. Ele e o Fagner, os dois ex-vascaínos. Matheus Vital preparou uma bola, bateu! Isolou! Que isso, Matheus Vital? Rodinei se prepara, pode dar o título pro Flamengo. Rodinei ajeitou a bola, deu um beijo na bola. Rodinei se preparou, o juiz apitou. Rodinei preparou, caminhando. Rodinei se prepara para bater o gol. Rodinei, e é gol. Gol! Rodilindo deu o título pro Flamengo da Copa do Brasil. Mengão, malvadão, é campeão da Copa do Brasil, né? É isso aí, Rodilindo. Vambora! Depois de sofrer tantas críticas da torcida, da empresa, Rodinei. Como que é o nome? Dá a volta por cima e a torcida canta o nome do Rodinei. Rodilindo. Rodinei na seleção. Eu sei que eu não sei narrar, sou péssimo narrando, mas uma brincadeira que a gente faz aqui sadia. E é isso aí, nação. Tamo junto aí, saudações rubro-negra. Vambora, é importante comemorar o título agora já pensando na Libertadores, né? Tamo junto, é nóis aí, um abraço a todo mundo. E é isso aí, nação. Um abraço a todo mundo aí, vambora. Deixa o like, hein? E se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. E eu quero saber a tua opinião, o que tu achou sobre o jogo aqui nos comentários. Tamo junto.